Olá, queridos seres de luz. Que maravilhoso estar mais uma tarde de quinta-feira com vocês. É simplesmente divino a gente ter essa oportunidade bendita de mais um dia, maravilhoso, de luz, junto daqueles que tanto amamos. Isso é simplesmente magnífico. Quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje? Gostariam de estar aqui na carne, junto das pessoas que amam? Quantas? Simplesmente nós não temos ideia. Só sabemos que é um número incontável. E hoje eu convido a você a convidar pessoas para participar deste programa divino, Cartas Psicografadas, que hoje irá narrar aqui a história muito triste de uma mulher chamada Quitéria, que não suportou o fardo que carregava, acreditou que era fraca demais para suportar o fardo e tirou a própria vida. A psicografia da Quitéria hoje, ela não é para a mãe dela, não é para o pai, não é para os filhos, mas para todos aqueles que têm esse pensamento infeliz de tirar a própria vida. Porque ela vai narrar com riqueza de detalhes todo o suplício dela ainda viva, o suplício dela quando ela se matou e depois o que aconteceu com ela, o que foi que ela viveu depois da morte do corpo físico. Então a Quitéria, ela vai narrar exatamente essa situação. E acredite você, é emocionante, dolorosa, mas de um grande conteúdo para impedir que outras pessoas que possam ouvir essa carta psicografada desistam desse ato insano de tirar a própria vida. Eu mesma já trabalhei inúmeras vezes em mesas mediúnicas, em trabalhos mediúnicos, e vou lhe contar. A narrativa dos suicidas é muito triste. Você saber que o suicida, ele sofre quando está vivo, porque ele entra em desespero querendo acabar com o sofrimento, e vai sofrer muito mais quando ele acredita que iria se libertar da dor. É onde tudo vai começar, porque o verdadeiro sofrimento começa no momento do suicídio. Todas, mas olha, meus amigos, todas as narrativas das vítimas de tal desvario são unânimes na descrição das dores ligadas ao gênero da morte escolhido, que é o suicídio. Todos aqueles que se envenenam com o veneno corrosivo, né? Ele vai sentir o ardor insuportável da queimadura, destruindo todo o esôfago, destruindo o estômago, destruindo os intestinos, mas naquela sensação máxima de intensidade de dor. Quando ele tira a própria vida através do projétil de arma de fogo, a dor do ferimento, ele sente incessantemente quando ele dá um tiro no crânio, na cabeça, ele sente o esfacelar, o quebrar dos ossos. Permanentemente. É uma dor do ferimento permanente,
uma dor tirânica, impedindo todo o raciocínio. É uma coisa dolorosa. Imagina o ser humano viver isso inúmeras vezes, né? Se a pessoa, ela se mata por asfixia, sufocando-se, por mergulho no mar, né? Se matando no mar afogado, ou através do enforcamento, ela sente depois da morte, na verdade ela sente assim que ela começa a se matar, o desespero, a absoluta falta de ar, a ânsia desesperada de respirar, as contorções que ela sente no corpo, quando ela está ali se enforcando, querendo sair daquelas cordas, lutando com as derradeiras forças para não morrer. E, infelizmente, geralmente ela não consegue tirar a corda do pescoço. Com o peso do corpo, ela não consegue tirar. Quando ela se mata incendiando o próprio corpo, é uma dor inenarrável. A angústia que ela sente da destruição das próprias carnes, a tortura que palavras não descreverão. Por mais que eu tente aqui explicar para você o que eu mesma ouvi de espíritos que haviam se suicidado nos trabalhos mediúnicos, essa que eu vou narrar hoje, que ela veio até mim para contar a sua história. Essas dores, ela arranca das suas vítimas verdadeiros urros de dor. Aquela dor cruciante que não tem volta. Então eu peço a você que quer participar do trabalho da nossa rádio, você que quer participar mandando áudio ou mensagem de texto, como a Cássia mandou agora para nós, dizendo: boa tarde, Thelminha querida, estou por aqui. Beijos enormes no seu coração. Beijos para você, Flor. Feliz por você estar aqui. Mande mensagem para a nossa rádio. E eu vou narrar agora a história da Quitéria. E ela começou a carta psicografada através da minha mediunidade, deixando claro que ela queria e ela quer alertar as pessoas, para que as pessoas compreendam que a morte não existe. Quem pensa que vai se livrar dela vai entrar no verdadeiro inferno, através do suicídio. Então ela começa a carta assim: meu nome é Quitéria. Fui casada há 18 anos. Meu esposo era um homem perverso. Além do mais, ele também era alcoólatra. Ele era mandrião e jogador compulsivo. Detestava trabalhar, mas queria ter uma vida de rei. Eu tinha muito medo dele, não por mim, mas pelos meus anjinhos. O meu filho mais novo tinha apenas 6 anos e a minha filhinha 8 aninhos. Eu tive 4 abortos, todos após sofrer espancamentos, murros e pontapés. Morávamos em um interior um pouco afastado e por esse motivo tinha poucos vizinhos para me amparar e me socorrer. Todos os dias eu ia trabalhar em uma chácara próximo à capital, também na Bahia. Ficava a 2 horas de viagem da minha casa. Era cansativo, porque eu tinha que sair cedo para chegar cedo no trabalho, porque não podia dormir no trabalho. Eu tinha que fazer os serviços logo cedo
para terminar cedo. Meu marido me ameaçava todos os dias, dizendo que se eu não voltasse, ele mataria as crianças. A menina ia comigo. Eu dizia que ela tinha que me ajudar e o menino ficava com ele. Ele só tinha 6 anos. Ele dizia que eu não podia levá-lo. Era a garantia que ele tinha que eu voltaria para casa se não quisesse encontrar o meu filhinho morto. Só Deus sabe como eu saía de casa. Quando eu recebia o meu ordenado, ele me tirava tudinho e dizia que eu não precisava de dinheiro. Nós passávamos muita fome em casa, apesar de eu trabalhar. A minha filhinha comia e o meu filhinho também, porque eu trazia todos os dias restos de comida para dar a ele escondido do meu marido. É muito doloroso eu ter que falar isso de novo. Eu tenho que lembrar dessa situação, mas eu preciso contar para vocês, para que vocês compreendam que por pior que seja o desespero, a morte, ela não é a solução. Ela é pior do que tudo isso. A minha patroa era advogada e ela sempre me perguntava como era a vida da gente. Eu acredito que ela sempre desconfiou que o meu casamento não era bom. Mas eu tinha muito medo de contar a verdade e a minha filhinha também. Não falava nada, com medo do pai. Nós duas ficávamos caladinhas e sorrindo sempre que a minha patroa tocava no assunto. Eu sentia até mesmo diarreia ao imaginar que ele poderia fazer mal aos meus filhos só para me fazer sofrer, porque ele dizia quanto ele amava me torturar e me fazer sofrer, e ele faria o que fosse necessário. E ele faria isso sim, sem titubear. A minha vida era um inferno na terra. Ele vivia fugindo de devedores por conta dos jogos. Mas eu não desejava a morte dele, eu queria que ele sumisse, fugisse para bem longe e jamais voltasse. Eu orava tanto a Deus, que me enviasse um anjo, alguém, seja lá o que fosse, para me ajudar desde o primeiro ano de casada. Mas eu achava que Deus havia esquecido de mim. Consegui esse trabalho 5 anos depois de casada. A minha patroa era maravilhosa, mas como ela era advogada, eu tremia só de pensar que ele fosse preso. E quando saísse, se vingasse matando meus filhos. Ele mesmo falou várias vezes que faria assim. Mataria os meninos na minha frente, nem que para isso eu tivesse que me amarrar em uma árvore no meio da mata e tiraria a vida dos meus filhinhos para que eu assistisse e sofresse lentamente. Jamais conheci alguém tão sem Deus como aquele ser. Eu sentia pavor dele, os meus filhos também. Ainda eu tinha que dormir com ele e satisfazê-lo sempre que ele desejasse. Meu Deus, que vida triste! O que fiz para merecer tanto mal assim? Era isso que eu me perguntava aos choros a Deus, porque eu achava injusto demais. E eu dizia: que Deus é esse que me odeia tanto, que não me tira desse sofrimento, porque não me mata logo? Eu odiava Deus, porque eu queria que Ele me mandasse alguém para me socorrer, mas eu não compreendia que Ele já havia me enviado.
sempre me perguntava aos choros. Eu me escondia dos meus filhinhos para que eles não sofressem mais do que eu que já sofria, me vendo ali sofrer, além de ser obrigada a sustentá-lo. Eu ainda tinha que inventar mentiras para minha patroa para conseguir mais dinheiro. Sim, eu mentia. Eu mentia e me envergonho disso. Para eu conseguir mais e mais e mais dinheiro. Às vezes eu dizia para ela que a minha mãe estava com problemas de saúde e eu tinha que ajudá-la como filha única. Ela não tinha quem recorrer, mas tudo era mentira. A minha mãe já havia morrido. Eu sentia tanta tristeza de fazer isso que chorava sempre que eu usava a minha mãe para ganhar mais um pouco da minha patroa. Ela era realmente muito amorosa e generosa comigo e algumas vezes disse que se eu precisasse de mais alguma coisa, era só falar. Eu jamais falei. Eu tinha que arranjar dinheiro para ele, porque ele gastava o dinheiro e quando eu chegava em casa, que não tinha dinheiro, ele ia atrás das crianças e eu entrava na frente para apanhar no lugar das crianças. Porque ele tinha que pagar os devedores. A minha patroa, ela pensava que a minha mãe morava em outro estado e que eu não a trazia para morar comigo porque meu marido era um pouco complicado e bebia. Ela sempre respeitou e entendeu o motivo que eu inventava para ela não trazer a minha mãe para morar comigo. Um dia, cheguei em casa e o meu menino estava muito machucado. Ele havia batido no meu filhinho porque eu havia me atrasado. Ele queria me mostrar que ali era só uma amostra da perversidade que ele era capaz de fazer. Foi quando percebi que tudo o que ele fazia era para me torturar. Ele não se importava com as crianças, ele só queria me torturar. Então eu pensei, se eu não existisse, ele não machucaria mais as crianças. E a minha patroa cuidaria deles para mim, já que ela não tinha filhos. Então, no meu desespero, eu comecei a sonhar com isso. Eu dormia pensando nisso, acordava pensando nisso, trabalhava pensando nisso. Eu tinha que fazer alguma coisa antes que ele matasse um dos meus filhos para me ver sofrer. Me ver sofrer era a diversão dele. Estava tão exausta daquela vida. Meus filhos jamais seriam felizes enquanto ele vivesse. E eu não teria coragem de matá-lo para me libertar. E tampouco conseguia desejar a morte dele, porque eu tinha medo do castigo de Deus. Se a minha vida já era o inferno, se eu o matasse, quem sabe eu pensava, será que Deus vai destruir os meus filhos por minha culpa? A minha ignorância de não entender Deus. Então eu tinha medo de ser punida por Deus e minha vida ficar pior ainda, como se fosse possível. Ele queria me ter sobre o seu jugo explorador. Eu trabalhava para sustentá-lo. E quando eu estava em casa era para satisfazê-lo. Alguns anos depois de casada, eu soube que ele já havia sido preso por ter sido acusado de matar sua ex-esposa. Só que nada foi provado e ele acabou saindo da cadeia. Eu tinha certeza que ele havia matado aquela pobre mulher. Eu não tinha dúvida disso, embora nunca foi provado, mas eu tinha certeza. Quando ele chegava em casa frustrado por perder o meu salário no jogo, ele me agredia, ele me insultava,
Ele me maltratava, dava tapa no meu rosto, socos e pontapés. Geralmente ele fazia isso na sexta-feira, porque ele sabia que a minha patroa viajava para a capital na quinta. Então, à noite da quinta-feira eu já estava em casa e na sexta eu não ia trabalhar. A minha patroa só retornava na segunda à noite e eu já havia saído de lá, então ela só ia me ver na terça. Ela não me veria machucada. Além do mais, eu sempre vestia as roupas fechadas, mesmo se tivesse calor, com vergonha das marcas, dos hematomas que ele deixava em todo o meu corpo. A minha filha estava ficando cada vez mais isolada, já não falava mais. Ela tinha pesadelos e o meu filho também. A noite toda eles choravam e eu saía devagarzinho para que ele não acordasse da cama, para não me bater mais, para ir botar a mão na boca dos meus filhos e suplicar que eles acordassem, para que o pai não acordasse primeiro. Isso não era vida. Isso era o inferno. Eu não suportava mais. Era tarde de terça-feira. Estávamos, eu e minha filhinha, trabalhando, quando a minha pequena desmaiou. Pegamos ela e levamos para o hospital. Ninguém sabia o motivo. O médico disse que teria que fazer alguns exames para avaliar a condição da minha amada filha. E eu fiquei com muito medo que ele descobrisse o que estava acontecendo e aquele homem ia matar o meu filho e a minha filha. Os exames foram marcados, mas jamais foram feitos. Ali, eu havia decidido acabar com tudo e daria uma vida de paz para os meus filhinhos. Eu estava disposta a morrer para libertá-los do jugo daquele inferno, daquele infeliz pai, daquele inferno de vida. Planejei tudo durante a madrugada. Escrevi uma carta para entregar à minha patroa, contando-lhe todo o terror que eu e meus filhos vivíamos com meu marido. Havia contado também que ele já tinha sido libertado da justiça por não ter provas que ele matou a ex-mulher. Contei tudinho, mas olha, eu contei tudinho com riquezas de detalhes. Acordei ele no meio da noite para agradá-lo com prazer. Eu sacudi ele pelo braço para que ele acordasse e comecei a fazer carinho nele. A minha intenção era aquilo que eu acreditava. Quem sabe, eu fazendo isso, ele me deixaria levar o meu filho para fazer um suposto exame de sangue que eu havia inventado semanas antes, e ele não me deixou levar o menino. Então eu pensei, se eu agradá-lo, ele vai me deixar sair daqui com o meu filho. Ele sabia que o nosso filho estava meio pálido, parecendo anemia. O meu filho estava doente. Meu Deus, deu certo. Deu certo. Eu consegui, ele deixou com muito cuidado. Eu pedi que ele deixasse eu levar o Fernando para fazer os exames, já que a minha patroa me prometera que se eu o levasse, ela me daria dinheiro para o tratamento da criança. Quando eu falei em ganhar mais dinheiro, ele aceitou prontamente e ele disse, então leva, mas se você não voltar eu vou lhe matar. Eu acho você e as crianças e eu mato. Pronto, está
está tudo certo para o fim daquela vida miserável. Eu pensei, eu consegui, eu vou me livrar desse inferno de vida e vou livrar meus filhos. Aquela miserável vida que eu levava com os meus filhinhos, eles ficariam livres daquele carrasco. A carta que eu havia escrito estava na minha bolsa. Os meus filhos sorriam e disse: mamãe, vamos fugir do papai, não é? Ele nunca mais vai nos maltratar, não é, mãezinha? Eu disse que sim, 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 querido, sim, queridos. Eles seriam felizes e eu também. Falei que eles não tivessem medo, que a vida deles seria muito boa, que a Laura iria cuidar deles, era maravilhosa. Eles iam ter tudo, iam poder estudar, brincar com outras crianças, comer bem e jamais iriam chorar de tristeza. E eu falei para os meus filhinhos que eu iria viajar, para que o papai não nos descobrisse, porque o papai ia tentar me achar. E eu não podia fugir com eles, porque se o papai me achasse, ia levar eles de volta para casa. E eles falaram que não queriam voltar para casa. E eu disse: então, obedeça a tia Laura. Ela ficará com vocês e depois a mamãe volta. Mas não diga para ninguém. Eu tinha certeza que a Laura, a minha patroa, iria cuidar deles, porque eu não tinha como eu fugi levando eles dois. Eles choraram muito, mas aceitaram ficar com a Laura. Aquele era um dia feliz para mim. Meus filhos finalmente livres daquele homem perverso. Era tudo o que eu sonhava. Trabalhei o dia todo feliz. Eu olhava para os meus filhos feliz. Olhando para os meus filhos, eu juro, jamais senti medo de tirar a minha vida para livrar meus filhos do mal. Eu sabia que ele viria atrás de mim se eu não voltasse. E seria muito pior. Ele me perseguiria para o resto da vida, além de matar os nossos filhos quando o encontrasse. Só de pensar naquilo eu sentia uma dor enorme no peito. Parecia que eu ia ter um troço. E se eu não estivesse mais viva, ele não viria atrás de mim. Ele não ia querer carregar as crianças de um lado para o outro para sustentar. E aquele dia estava finalizando. Estava chegando o fim do meu trabalho e da minha vida. E a liberdade dos meus filhos. Já era às 17 horas. Horas de voltar para casa. Mas a Laura não sabia de nenhum plano meu. Ela se ficou surpresa quando eu levei o Fernando comigo. Eu inventei tanta mentira. Então fingi estar passando mal e pedi que a dona Laura ficasse com os meus filhos para eu ir para o hospital. Ela resolveu me levar. Os planos não saíram como eu gostaria. Eu queria que ela ficasse, mas ela resolveu me levar de carro e pedir para a moça que cuidava do jardim dela ficasse com as crianças. Eu tinha que fazer algo para ela não ir, mas não deu certo. Então ela foi pegar o carro para me levar ao hospital. Aproveitei a oportunidade e dei a carta contando toda a minha vida, toda a minha miséria e a miséria dos meus filhos para a minha filhinha entregar a Laura quando ela voltasse. Eu sabia que a minha filha jamais iria abrir a carta e muito menos entregar a outra pessoa. Eu havia feito ela me prometer e ela nunca me decepcionou. Então, fui lá
no hospital que eu comecei a chorar. Estava desesperada. O médico me deu um calmante fraco e disse que eu estava tendo uma crise de nervo. Eu pedi para ir até o banheiro e fugi. Eu fugi. Eu saí olhando para os lados. Eu passava pelas pessoas cega. Eu fugi, eu não podia voltar para casa. Eu não podia. Eu tinha que acabar tudo aquilo ali antes que fosse tarde e aquele homem me encontrasse e maltratasse os meus filhos. Eu fugi pelo hospital. Eu saí correndo pela porta desesperadamente e olhei para trás e não vi a Laura vindo. E parti para a estrada. Era uma estrada movimentada, era uma avenida. E no primeiro carro que passou, me atirei debaixo dele, me espedaçando toda. Eu pensei que eu iria morrer e acabar tudo, mas foi em vão. Eu continuei viva. Como eu estava viva? Como? E estava mais desgraçada que antes. Não pude mais ver meus filhinhos e não tinha notícias deles. Apenas ouvia choros de todos os lados. Por onde eu passava e uma dor terrível em todo o meu corpo. Eu vi as pessoas se aproximarem. Eu vi os meus restos mortais esbagaçados e eu ali, estraçalhada, cheia de dor, mas ninguém me via e eu gritava, eu suplicava ajuda, pelo amor de Deus, misericórdia. É horrível o que eu estou sentindo, mas ninguém me via, ninguém me ouvia, eu só pegava os restos do meu corpo. Fiquei ali, enquanto pegaram com pá aquilo que um dia foi o meu corpo. E eu continuava ali no chão, esmagada, em espírito. Porque eu fui atingida em cheio, não por um carro comum, mas por uma carreta. Quando eu percebi que era uma carreta, já era tarde. Vivi anos como se fosse um déjà vu de terror, revivendo a cada hora o meu desespero, me atirando de novo e de novo e de novo e de novo e de novo debaixo daquela carreta, sentindo as dores terríveis. Se é que eu posso dizer que eu estava vivendo o momento em que me jogava debaixo daquela carreta. A todo momento eu sentia as rodas passarem sobre o meu corpo. Ouvia ranger os ossos na trituração. Minhas carnes dilaceradas sacudiam-se, palpitantes, palpitantes, palpitantes. Fragmentos dos meus braços e pernas rolaram com o impulso do choque que os decepara. Coisa horrível. Sentia que não morria. Eu só queria morrer. Mas eu não morria. Eu via-me desfeita, esmagada, sem forma. Ouvia o crepitar dos ossos. Parecia que uma dor me torturava, composta de muitas dores desiguais, localizada cada uma em um dos seus membros, espalhados no solo, naquele chão, jorrando sangue e palpitando em contrações. As dores eram insuportáveis, até uma hora que parecia ter sido tragada para dentro de uma caverna podre. Eu não sei quando, não sei como, parece que eu tinha sido sugada
para fora daquele asfalto que eu já fazia sei lá quanto tempo que eu estava ali. O meu corpo já tinha, com toda certeza, sido sepultado, mas eu ainda estava ali, esmagada naquele asfalto, em espírito. E de uma hora para outra, eu me vi dentro de uma caverna podre. Eu fui parar nesse local, não sei como. Uma caverna podre, fedida, profunda e escura, com milhares de pessoas que haviam se suicidado, verdadeiros zumbis, verdadeiros mortos-vivos. Todos pareciam ter sido esmagados pela morte do corpo físico. Meu Deus, que terror! Eu queria sair dali, eu gritava arrependida, sentia saudade dos meus filhinhos. A dor não parava de me atormentar. Eu queria me afastar daquela cena terrível. Eu gritava, mas ninguém me dava atenção. E lá estava eu de novo e de novo naquele asfalto, como se toda hora eu ficasse daquela caverna podre para aquele asfalto aonde eu me atirei na carreta. E agora eu me via de volta na caverna mais uma vez, e chorando, com medo. E eu me agarrei dentro daquela caverna a um policial. Eu pedia que ele me levasse de volta para casa. Mas aquele homem, que um dia foi um policial, ele também estava morto, tanto quanto eu. E em sua cabeça, um furo de bala. Ele tirou a vida, atirando no crânio. Eu queria voltar atrás, mas era impossível. Gritava, suplicando perdão. Eu queria voltar para os meus filhinhos, aceitaria até mesmo viver com aquele infeliz. Qualquer coisa era melhor que o que eu estava vivendo ali. Mas o tempo passou. Jamais tive notícias de meus filhinhos. Soube que a dona Laura, a minha patroa, havia morrido 2 anos depois da minha morte, e que meus filhinhos voltaram a morar com o pai deles. Nada foi provado contra aquele homem que pudesse perder a guarda dos filhos. Uma vez, sabe, não sei quando, fui arrastada com uma multidão de lá daquela caverna e fui para casa. Fui parar lá na minha casa, na casa do meu marido. E foi lá que eu vi, pela última vez, os meus filhos chorando, com saudade de mim. E meu marido, agora velho, acabado. Foi quando eu me dei conta que o tempo havia passado, porque ele estava já bem mais velho. E ele agora estava em cima de uma cama. Uma mulher cuidava das minhas crianças. Depois desse dia não soube mais nada. Passei tantos anos nesse sofrimento, vivendo e revivendo a minha morte, a dor do corpo dilacerado e a dor da alma arrependida, até ter sido socorrida pelos filhos de Maria. Eles me levaram para um hospital. Eu chamo filhos de Maria, porque pessoas que trabalhavam com a própria Virgem Santíssima, em um local lindo, que cuida das pessoas que se suicidaram, depois de longos anos de sofrimento nas zonas abismais. São retirados de lá pela misericórdia divina, por esses seres de luz,
que eu chamo filhos de Maria, da nossa mãe Maria, que tem tanta misericórdia por nós, almas sofredoras, que tiram a vida pelo desespero. Então eles me levaram para um hospital e lá eu fui tratada. Mas não pude ver os meus filhos, não pude encontrar ninguém que eu amava, não pude mais ter notícias dos meus filhos. Hoje eu me encontro trabalhando nesse hospital, ajudando a pessoas que tiraram as suas vidas e terão que resgatar em outras vidas a fraqueza de não ter resistido o fardo que lhe cabia, ou tomar uma decisão que seria o mais acertado, de sair daquela vida, tirar o medo do coração, porque muitos homens, eles ameaçam para torturar a mulher e para que ela não tome uma atitude. Posso lhes dizer, meus amigos, cansei de me perguntar: e é isto a morte, meu Deus? Sim, era aquilo a morte, em que eu havia procurado descanso e não houve descanso. Passei longos anos nesse sofrimento e naquele vale de horror, naquelas zonas abismais, sentindo e vivendo aquele inferno inconcebível. Então eu lhe digo: não tire sua vida. A sua vida não acaba com a morte. A morte é apenas o começo do seu pior pesadelo. Ai, Jesus do céu. Meu Deus do céu. Gente, eu vou lhe dizer que eu tô sem palavras, porque o que é que eu posso dizer para vocês depois de um relato desse? Eu vou deixar que vocês reflitam sobre essa carta psicografada da Quitéria. Peça ajuda, vá até a polícia, eles vão tirar os seus filhos ou seus entes queridos de onde for, mas não tire a sua vida. O suicídio não é solução. Nós não podemos desistir de viver, nós temos que viver, porque assim o Cristo quer. A própria Quitéria disse que aceitaria até mesmo viver com aquele homem mais uma vez, até que suportar aquela infelicidade que ela foi buscar, acreditando que a morte seria a sua liberdade, e foi a sua maior prisão. Planejar tudo, que os seus filhos ficariam da forma que ela acreditou, mas não funciona dessa forma. A Laura morreu 2 anos depois do suicídio da Quitéria, e os filhos voltaram para a mão daquele homem que sequer maltratava mais os filhos, porque ele adoeceu, envelheceu, ficou em uma cama. Nós não sabemos do amanhã, mas temos que viver o hoje, confiando em Deus, pedindo ajuda, seja lá a quem for, peça ajuda. Antes de tomar uma decisão tão infeliz dessa, peça ajuda. Eu vou deixar aqui o meu telefone pessoal, para que você peça ajuda ou queira falar comigo, se sentir vontade de acabar com a sua vida. O meu telefone é o DDD 79
98118 8811. Eu não estou dando o telefone da rádio, eu estou dando o meu. A Gilvanete está mandando beijos, está dizendo que ficou escutando a rádio Eu Sou conosco. Gratidão, minha flor. Que Jesus o envolva em paz, porque a gente tem tantos medos, não é? E a gente quer resolver as coisas de um modo que, na nossa percepção, é o modo correto de agir. Mas nós não sabemos qual é o modo correto de agir. Peça ajuda. Eu vou deixar vocês com a prece dos aflitos do livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier. Namastê.